Boa tarde a todos. Estamos começando essa tarde, no dia 29 de julho de 2022, às 14h17, reunião da Comissão de Meio Ambiente. Presentes neste plenário, este vereador Eduardo Borgo, na condição de presidente da comissão, vereador Edmilson Marinho Júnior, locadora, vereadora Estela Almagro, vereador Biratã Sanches, que solicitou essa reunião. Vou ler o ofício que nos foi encaminhado no dia 10 de maio de 2022, presidente da Comissão de Meio Ambiente, Higiene, Saúde e Previdência. Oficiamos ao senhor presidente desta comissão, Luiz Eduardo Penteado Borgo, solicitando-lhe com a máxima brevidade providencie uma data para a realização de reunião para discussão da atualização da Lei nº 4.368 de 99, que disciplina a arborização urbana no município de Bauru e dá outras providências. A pauta é uma continuidade à audiência pública realizada por este vereador, Biratã Sanches, no dia 5 de maio de 2022, que discutiu a proibição de produção e plantio das árvores da espécie Spatódia campanulata, conhecida popularmente como Spatódia bisnagueira, tulipeira do Gabão, xixi de macaco ou chama da floresta, e pela obrigatoriedade da supressão e substituição das árvores existentes em toda a extensão territorial do município de Bauru. Durante a audiência pública foi levantada pelas entidades participantes e pela SEMA a necessidade da atualização da lei existente, não somente com relação à árvore que foi alvo da discussão no mesmo dia, mas em todo o seu conteúdo. E a audiência pública trouxe essa discussão na atualização total à baila. Sendo assim, aguarda a disponibilização de data e horário para a reunião, para que possamos convocar os participantes da última audiência pública e participar dessa importante discussão. Sem mais para o momento, subscrevemos-nos reiterando nossos protestos de elevada estima e consideração, 10 de maio de 2022, vereador Biratã Cássio Sanches. Anuncio também a presença no plenário, participando dessa reunião, do senhor Levi Momesso, secretário municipal do Meio Ambiente, do Daniel, diretor do Departamento de Zoobotânica, Gabriela, da Aprovação e Empreendimentos, assim como também da servidora Maiara, do Calil, do Fruto Urbano. Mais algum? Pulei alguém? Doutor Segala, acho que iria entrar um do Francisco Valentim Flores, da Pastoral da Ecologia Integral Diocese. Boa tarde, Borgo. Estou aqui, só para avisar. Doutor Segala, muito obrigado. Boa tarde. Doutor... Eu estou comunicando, estou aqui. Perfeito. Doutor Segala, muito obrigado pela participação. A gente tinha a informação que o senhor participaria, mas muito obrigado por nos lembrar. Nós vamos começar essa reunião. Ele não tem o mesmo rito que uma audiência pública, mas está sendo transmitido. Inclusive, acho que a população que tiver alguma questão, algum pedido, pode mandar mensagem pelo WhatsApp 981195511 ou através dos canais da Câmara Municipal de Bauru. Nós vamos abrir a palavra. Vereador Bira, quer fazer alguma consideração inicial? Vereador Borgo, obrigado. Boa tarde a todos, que foram convidados para essa reunião. Na verdade, nós tivemos uma audiência sobre a inclusão da defesa civil, a alteração do texto da lei para que ela também pudesse trabalhar no sentido de determinar que árvores são perigosas, quais estão em risco de queda. E naquela audiência pública, muitos assuntos que versavam sobre a mesma lei foram levantados por aqui, Inclusive o professor Carrijo, pessoal do Fruto Urbano, pessoal da SEMA, discutiu algumas situações que já vêm sendo contempladas nessa lei. E que haveria necessidade de uma discussão. Eu tenho absoluta certeza que não será uma única reunião que vai resolver, porque são muitos assuntos, são diversas interpretações e várias outras mudanças que a legislação precisa ser atualizada. Foi esse o mote principal, é que
convocássemos uma reunião para começar novamente a discussão sobre esta lei e apresentarmos algumas alterações no texto. Por isso a gente convidou a SEMA e todos os outros órgãos que participaram da nossa audiência pública para que a gente possa avançar na mudança, na alteração desta lei ou até mesmo a atualização. Eu sei que o pessoal do Fruto Urbano tem bastante informação para passar para nós, a visão da parte ecológica e de quem vive esse dia a dia, né? Eles têm bastante informação e várias sugestões. Acredito que a SEMA também, em função da lei ser muito abrangente, apesar dela ser antiga, né? 1990, nós já estamos em 2022, muita coisa mudou, né? Em relação a como tratávamos o meio ambiente e atualmente as dificuldades que nós enfrentamos com uma lei que talvez precise desta atualização. Entendemos, nós do gabinete, do meu gabinete, que seria interessante a participação da Comissão de Meio Ambiente e de todos os vereadores, obviamente, mas para que a comissão nos ajudasse no sentido de trabalharmos essas questões. Tenho certeza que aqueles que vão se pronunciar aqui vão também descortinar várias outras nuances que a gente vai poder trabalhar. Então, a ideia do vereador Bira, do nosso gabinete, não é trazer o protagonismo só para o gabinete, mas trazer a discussão para esta casa. E eu fico feliz quando eu vejo pessoas interessadas num assunto que é tão importante. E eu sei que o nosso tempo é curto, o nosso tempo é exíguo, né? Então nós vamos esperar bastante subsídio da parte daqueles que querem e vão promover algumas mudanças. Inclusive, como o senhor citou aí da Spatodia campanulata, que agora eu não esqueço nunca mais esse nome na minha vida, jamais vou esquecer esse nome. Ela tem uma legislação toda específica para ela que nós desconhecíamos. Essa que é a verdade, ou não tínhamos profundidade no assunto. Também temos a leucena, que foi plantada na época, que era uma saída ou uma solução de arborização, só que ela se tornou um problema. E isso também é corrente no meio ambiental, biólogos falam a respeito da leucena, que hoje em Bauru, em cada parte ribeirinha, em qualquer lugar da cidade, você encontra esta espécie, né, arbórea, que, pelo que sabemos, ela é nociva. Ela não é algo que produza um bem para o meio ambiente. E ela tem uma... Bom, eu não sou biólogo, né? Eu tenho certeza que o pessoal do Fruto Urbano vai falar com mais propriedade, o pessoal da SEMA. Ela, caindo no chão, ela já brota. Ela caiu, já brota. Vereador, posso fazer um... Por favor. Na minha casa, no corredor de casa, no meio assim, atrás do quarto do meu filho, da parede assim, sai uma leucena. Não tem como, aquilo lá não acaba. Aquilo lá é eterno. A gente vai tentar cortar e não adianta. Aquilo lá, a resistência dessa planta, não sei se... Sim. Mas é muito forte. Obrigado. Foi uma das questões que foram levantadas, porque o assunto é muito amplo. A gente só pediu a mudança de um artigo, nós conseguimos a mudança do artigo depois de horas de discussão, né? E o artigo só inseria a defesa civil em órgãos competentes para poder definir o risco ou não de queda de árvore e a supressão. Então, era um item da redação de um artigo que precisava ser alterada, gerou audiência pública, e a audiência pública, sem ser jocoso, né, mas é como arrancar mandioca. Você já arrancou mandioca? Você arranca, tem aquela rama embaixo. Então, o assunto é muito mais completo e complexo do que a gente pode carregar, vamos dizer assim. Acho que não ficaria nem bem para um vereador só carregar uma alteração tão grande quanto a que está sendo proposta ou está sendo discutida nesse momento. Então, assim, eu agradeço a comissão por ter acolhido
esse pedido do vereador e, quem sabe, possamos sair daqui com muitos avanços. É isso. Obrigado, vereador Bira. Queria anunciar também a presença do Paulo André Zuiker, da CEPLAN. E só para deixar constatado já, nós estamos com uma situação na cidade, que é da greve dos coletores de lixo, greve dos funcionários da Endurbe, e às 4 horas nós agendamos, junto com a comissão, com o vereador Estela, com demais vereadores, sindicatos, funcionários, para entregar uma proposta para a prefeita municipal e para oficializar antes da reunião com o tribunal em Campinas. Então, se por acaso, até umas 3h30, 15 para as 4, ali a gente não conseguir terminar essa reunião, ou nós suspendemos, encerramos, aliás, e marcamos para outra data, ou nós nomeamos aqui algum presidente ad hoc para dar seguimento, para que possamos cumprir essa agenda no gabinete com a prefeita, visando o encerramento da greve da coleta de lixo. Doutor Segala, queria se manifestar agora, doutor? Na verdade, Eduardo, muito obrigado pela oportunidade. Eu estou apenas, por enquanto, acompanhando. Não tenho nada para dizer nesse momento, tá bom? Perfeito, doutor. E forte abraço. Espero que tenha se recuperando bem e tão breve esteja conosco aqui, que a casa está com saudade do senhor. Vereadora Estela? Então nós vamos começar. Deixa eu começar pelo Levia. Por ser reunião, viu, Levi? Como não é uma audiência pública, não tem aquele rito para seguir, então a gente tem liberdade aqui para conversar. Quem pedir a palavra pode ficar à vontade, tá? Estou chamando o senhor em primeiro plano, para ser secretário, até em respeito ao município, mas se tiver alguém para indicar, para falar, aqui a gente tem liberdade na reunião. Tome em casa. Não, primeiro só parabenizar, né? Porque a gente, desde que chegou na SEMA, a gente tem essa intenção de realmente atualizar essa lei, né? Mas como o Bira falou, tem todo um rito. Infelizmente, a engenheira Marcela, que é uma das pessoas que está bem a par disso também, ela está de férias, né? E como a gente não conseguiu também, essa semana foi uma semana meio atípica, tanto ministérios públicos aí, quanto as reuniões, questão do lixo, mas eu acho que a iniciativa é muito boa. Primeiro, me cumprimentar o Borgo, o Locadora, o Bira, a Estela, né, o Dr. Segala, que eu tive com ele hoje pela manhã também. O Dr. Segala, já escalei ele para jogar bola semana que vem já está lá, já está andando melhor que nós. Aí a gente trouxe aqui o Daniel é do departamento zoobotânico, né, funcionário de carreira. A Gabi também é nossa engenheira. A Maiara também é nossa desenhista. São pessoas, todos funcionários de carreira da secretaria, porque tem isso também, né? Quando aqueles que não é de carreira, somente secretário, tem uma ideia, começa, mas os demais não participam, o secretário vai embora, para tudo. Então a ideia é que realmente, e a gente sendo bem otimista, né, Bira, que até o final do ano nós consigamos realmente ter uma lei totalmente adaptável à nossa cidade. A lei ela é de 1999, ela realmente requer muitas atualizações, só que não dá para agradar todo mundo. Agora, o que a gente percebe também que ao longo do tempo demonizaram a árvore na cidade de Bauru, né? As pessoas acham que a árvore só traz problema, só que quando a gente vê qualquer pessoa esperando um ônibus, esperando um carro, esperando uma coisa, todo mundo procura uma arvorezinha para ficar embaixo, né? Então nós temos que saber equacionar isso. A gente sabe que tem muitas árvores hoje que elas trazem realmente uma dificuldade até na lei das calçadas, mas se a gente não tiver uma maneira correta de fazer isso e também a gente determinar um tempo para se fazer isso, nós corremos o risco aí de sairmos cortando a árvore aleatoriamente e depois isso pode fazer falta lá na frente. Então, por isso tem que ser construído mesmo. Eu até parabenizo pela iniciativa e todos nós estamos aqui para somar também. Em questão da lei que foi aprovada aqui, né, que foi através da iniciativa do pastor Bira, essa lei ela chegou até nós já temos ela, a prefeita sancionou e eu também assinei, mas a nossa engenheira lá, ela pediu uma DIN, né, por não ter passado pelo jurídico da casa, então nós encaminhamos ela para o nosso jurídico para ter esse parecer também. Mas até então, tudo tranquilo, e eu creio que, como o Bira falou, eu acho que isso aqui é o início.
E na própria legislação fala que para nós mudarmos a lei, nós teremos que fazer oficinas nos bairros, audiências públicas, mas eu conto com o apoio dessa casa para nós juntos nós fazermos uma... Até porque a nossa lei é uma das pioneiras do país. É uma das pioneiras, então eu creio que nós temos e precisamos do apoio dessa casa para nós juntos construirmos uma lei mais adaptável aí à realidade do momento da nossa cidade. No demais, estamos à disposição também, queremos ouvir também, eu creio que tudo vai ser bem-vindo para nós lá como Secretaria do Meio Ambiente. Obrigado, Vivi. Tem até uma música do Nando Reis, né, que chama Espatódia. Não sei se vocês conhecem. Isso eu já não sabia. Linda, linda, linda música. Alguém queria... Por favor, fica à vontade. Só. Usa o de a parte ali, ou se quiser sentar aqui, ó. Ele pode usar ali. Sentar onde você quiser. Se quiser aqui, se quiser ali. Do jeito que você quiser. Fique à vontade. Não, do jeito, o jeito que achar melhor. Quem usa aí tem vontade de ser vereador depois, né? Hã? Quem usa aí tem vontade de ser vereador. É um trabalho muito difícil esse, realmente. Muito boa tarde para vocês todos. Muito boa tarde. Agradecemos o convite. O Fruto Urbano agradece o convite para estar aqui hoje nessa reunião tão importante. Eu sou voluntário do Fruto Urbano. Meu irmão também é voluntário do Fruto Urbano. E a gente queria rapidamente, então troca a palavra com você também, irmão, se você quiser, trazer, a gente vem há 8 anos, a gente tem o Fruto Urbano aqui em Bauru, cuida do Fruto Urbano aqui, trabalha ativamente pela arborização do município, e a gente sente muitas dificuldades e nossos voluntários reportam muitas questões para a gente. Posso só pedir, porque a população que está acompanhando a gente, se vocês puderem rapidinho explicar o que é o Fruto Urbano, para quem acompanha a gente lá. Nós conhecemos, né? Mas para a população que acompanha a gente, se vocês puderem rapidinho fazer só uma explanação. Perfeito, vereador. O Fruto Urbano é uma organização sem fins lucrativos, é um grupo de pessoas que tem uma missão muito simples. É muito fácil de conseguir também, que é basicamente a gente quer construir um pomar urbano em cada um dos 5.570 municípios brasileiros, por voluntários. Super simples de fazer, né? E então a gente representa o Fruto Urbano aqui, somos voluntários do Fruto Urbano. Então, basicamente, um grupo de pessoas sem fins lucrativos, todos voluntários, que querem construir um pomar urbano em cada município brasileiro. Nós somos bauruenses, então ele nasceu aqui em Bauru, Fruto Urbano, acaba sendo nosso piloto de projeto aqui, o município de Bauru. E a gente favorece áreas economicamente desfavorecidas, a gente prioriza, quer dizer, áreas desfavorecidas economicamente para poder construir os pomares urbanos. Então, eventualmente, as franjas municipais e outras áreas que precisam de mais árvores e pomares, a gente prioriza essas áreas e também a gente prioriza espécies nativas que estão ameaçadas de extinção. Então, a gente quer construir pomar urbano nos municípios brasileiros, priorizando áreas economicamente desfavorecidas e espécies ameaçadas de extinção. Sim, nós temos aqui no Brasil e no Cerrado espécies de árvores que estão ameaçadas de extinção. Significa que daqui a uns anos ela pode desaparecer completamente da face da terra, então a gente prioriza essas árvores. Por exemplo, árvores como araçá vermelho, araçá roxo, eventualmente a cambuci, murici, a cereja do Rio Grande, o pesseguinho do Cerrado, são árvores que a gente constrói pomares com elas de forma que os pássaros depois vão comer essas frutas e espalhar essas sementes. A gente quer trazer de volta essas árvores para o contexto urbano. Então, basicamente, essa é a ideia do Fruto Urbano, reunir essas pessoas que têm essa intenção, né? Então, a gente vem atuando já há 8 anos com o Fruto Urbano e é um prazer muito grande para a gente representar o Fruto Urbano. Já passamos por algumas administrações municipais e a gente vai passar por outras também. Então, basicamente, a gente é uma organização da sociedade civil. Eu e meu irmão, a gente não é da área técnica relacionada com plantio de árvores. Então, no começo do Fruto Urbano, a gente não sabia a diferença de uma muda de goiaba e uma de tomate. Basicamente, hoje a gente já sabe essa diferença. Eu sou engenheiro, meu irmão é filósofo, então
Basicamente, a gente foi aprendendo ao longo do tempo, muitas pessoas chegaram para o Fruto Urbano para apoiar a gente técnicas, e aí a gente, hoje em dia, tem um corpo que já consegue responder, além da experiência prática também, que a gente já tem nesses 8 anos de atuação. Então, basicamente, muito importante essa reunião hoje para poder discutir a Lei de Arborização Urbana de Bauru. Ela é abrangente, ela não é uma lei atual, não consigo julgá-la ruim. A gente não tem, obviamente, uma minuta de lei ou qualquer propositura do ponto de vista jurídico, porque eu sou engenheiro, então, basicamente, eu entendo de legislação, assim como os engenheiros entendem de algoritmo de criptografia, por exemplo, tirando alguns advogados que são também engenheiros, é difícil de encontrar isso, mas basicamente meu irmão também, se for falar com ele de legislação, ele não entende muito, entende de Hegel, entende de Kant, de Schopenhauer, mas de legislação a gente não entende nada. Então a gente veio aqui para trazer umas ideias como uma organização da sociedade civil e trazer essas ideias, incluir isso em discussão, e as pessoas que têm mais capacidade de acomodar isso como lei, falar isso é possível, isso não é, isso que você está dizendo é um completo absurdo do ponto de vista jurídico, também pode acontecer, a gente se permite falhar dessa forma por não ser técnico da área. Então, acho que é essa a ideia, a gente trazer o que a gente vem ouvindo por aí e a experiência que a gente vem tendo com o plantio de árvores para apreciação nessa reunião, e vai ser a primeira. De repente, a gente pode, de repente, o Fruto Urbano ter uma função de compilar esses resultados dessas reuniões, se reunir com o pessoal da OAB, da Comissão Ambiental da OAB, por exemplo, para a gente poder tentar chegar eles apoiarem a gente para chegar numa minuta de lei ou qualquer coisa assim, para tentar trazer algo mais pronto. O Fruto Urbano está à disposição. Nossos voluntários, eu e meu irmão também somos voluntários do Fruto Urbano, estamos à disposição para poder contribuir com a arborização urbana aqui do município. Se você quiser falar alguma coisa para introdução também. Algo que eu gostaria de ressaltar também, por que a gente prioriza áreas economicamente desfavorecidas no Fruto Urbano? Por um motivo muito simples. De acordo com o censo do IBGE, o déficit de arborização urbana é muito maior em áreas economicamente desfavorecidas. Isso não é uma coincidência de Bauru. A gente tem a impressão, eventualmente, que as áreas economicamente desfavorecidas estão fora do centro da agenda do poder público, que isso é específico de Bauru, mas não é. Basicamente, a gente olha para Bauru hoje, as pessoas que moram em áreas economicamente desfavorecidas têm acesso a bosques, a parques, a lugares para poder fazer seu exercício físico, para fazer caminhada, para passear com a família. As pessoas que moram em áreas economicamente favorecidas em Bauru hoje têm acesso a isso. As pessoas que moram em áreas economicamente desfavorecidas não têm acesso a áreas, têm menos acesso a bosques, a parques, a lugares para realização de exercícios e principalmente pomares. Então, o censo do IBGE diz que o déficit de arborização urbana é muito maior, na ordem de 2 a 3 vezes, em relação a residências em áreas economicamente desfavorecidas, tem menos árvores do que residências em áreas economicamente favorecidas. Então, por isso a gente prioriza o nosso trabalho nessas áreas. Basicamente é isso, uma introdução sobre o Fruto Urbano que a gente faz. Olá, muito boa tarde a todos, tudo bem? Beleza? Assim, complementando aquilo que o Miguel disse, né? O Miguel e eu sou o Calil, a vontade que a gente tem de transformar essa cidade num lugar mais adequado e mais ambientalmente favorável para todo mundo é bastante grande. Então, todo o desenvolvimento do nosso trabalho se dá para entregar para o município, entregar para os munícipes bosques, pomares em áreas públicas. A ideia é que a gente consiga construir de maneira voluntária bosques, pomares e entregar isso para a população, fazer com que a população tenha acesso a esse tipo de árvore e tenham alguns ambientes que sejam mais agradáveis, que ofereçam mais alimentos para as pessoas, para os pássaros e consequentemente, tragam mais benefícios para todo mundo. Então, todos os benefícios das árvores, além do benefício das frutas. Por isso que o nosso projeto chama Fruto Urbano, fazer o meio urbano dar frutos, né? Fazer com que esses frutos possam ser aproveitados por todo mundo. A ideia é que esses pomares, esses bosques sejam feitos em áreas públicas e trazer também, além
desses espaços, trazer também possibilidades de mobilização, possibilidades de conscientização, possibilidade de educação ambiental, trabalhar com crianças, trabalhar com jovens. Eu sou professor, então tenho uma lida, né? Eu tenho lidado com esses jovens e adolescentes diariamente e tenho também desenvolvido o trabalho nas escolas onde eu atuo, escolas públicas ou privadas. Então, a ideia é que a gente consiga olhar para o ambiente de uma outra forma. O Fruto Urbano funciona para isso, trabalha para isso e trabalha para que a gente consiga ter uma relação com o ambiente que é uma relação mais saudável, que a gente olhe para as nossas árvores e não queira cortar essas árvores, que a gente queira preservar, criar um tipo de memória de preservação, criar um tipo de consciência de preservação. Eu acho que essa é a ideia fundamental do Fruto Urbano. Além de ser um projeto de mobilização, de trazer as pessoas para os espaços públicos, no último final de semana a gente estava numa praça, lá no Jardim Godoy, e foi muito bonito de ver o envolvimento das pessoas naquele espaço ali. A praça pertence aos munícipes, os espaços públicos pertencem às pessoas. Nós estamos falando das pessoas tomarem esses espaços e cuidarem desses espaços, serem parceiros da administração municipal, serem parceiros do bairro, serem parceiros de todo o município e ajudar no cuidado, na fiscalização, no trabalho, entender que aqueles espaços pertencem a todos e que são espaços públicos e quanto melhor esses espaços tiverem, mais benefícios nós teremos. Então, essa é uma também das missões do Fruto Urbano. O nosso trabalho está ligado diretamente, relacionado diretamente ao bem-estar, qualidade de vida e trazer áreas verdes, vida e pássaros para todo mundo. Consequentemente, mais água e mais flores e mais frutas, né? Se me permite, presidente, parabenizar Calil, Miguel e todos, né, do Fruto Urbano. Eu até estava convidada pelo pessoal para ir nessa ação aí da praça. Queria conhecer de perto o trabalho de vocês. Eu tomei mais conhecimento depois de conversar com a Lu, né? A Lu acabou falando muito do trabalho de vocês, até acabamos procurando vocês para poder fazer um projeto, né, de pomar urbano que está começando, e até combinamos uma ação aí para o final de semana. Então, primeiramente, parabenizar o trabalho de vocês. Esse debate que o vereador Biratã propõe aqui para a Comissão de Meio Ambiente, e a Comissão de Meio Ambiente acata e traz para casa, é um debate realmente importante. Eu queria perguntar em relação ao trabalho de vocês, que eu estou vendo que é um trabalho importante. E quando a gente coordenava os programas habitacionais de interesse social, parte dos projetos dos recursos foram destinados no trabalho técnico social para a criação não só das hortas, né, agricultura urbana, mas também se criou pomares urbanos através dessa ação. Então, eu acho muito importante. Eu queria perguntar para você se o Fruto é uma ONG, é uma UCIP, é uma entidade da sociedade civil, ela tem parceria com o poder público, municipal, estadual, trabalha com verbas somente dela. Vocês vivem dos voluntários, daqueles que acreditam no projeto, ou vocês têm aqui com a Secretaria de Meio Ambiente, seja do município ou do estado, algum tipo de parceria efetiva? Porque esse projeto aí é um sonho mesmo de cada um de nós que acredita numa sociedade sustentável, né? Levar essa ideia para cada um dos municípios brasileiros é fantástico. Eu acho bastante ousado, mas mais do que necessário. Então, eu queria perguntar se isso é uma parceria real já. Perfeito. Obrigado, vereadora. Alguns pontos que foram tocados. A gente plantou o Fruto Urbano, construiu pomares urbanos junto com o pessoal do Minha Casa Minha Vida no ano de 2019, se não me engano. Plantamos 680 árvores nos condomínios Minha Casa Minha Vida, construímos pomares por lá. E fomos convidados pela administração pública municipal a fazer isso e foi lindíssimo, lindíssimo. A gente olhava para aqueles prédios, não tinha uma árvore sequer, horroroso, assim, do ponto de vista paisagístico da natureza, né? Quer dizer, não tinha nada de árvore, era um horror lá quanto a isso. Então a gente foi lá e conseguiu construir pomares por lá e foi maravilhoso. Árvores com mais de 2 metros de altura, assim, gigantes. Foi lindíssimo ter feito isso lá nesses condomínios Minha Casa Minha Vida e melhorou muito a qualidade de vida das pessoas que moravam por lá, ter feito isso, e foi uma parceria que a gente fez em 2019.
uma parte aqui. Bauru tem 18 empreendimentos do Minha Casa Minha Vida na faixa de 0 a 3 salários mínimos, né? É isso mesmo, né? Na verdade, o que a prefeitura gerencia são somente os da faixa 1. Zero. Aí são 10 empreendimentos. Aí você vai ter mais de 40 se você contar de acima de 2, 3 salários mínimos, que aí não é sorteio, não é? Certo. Que aí não faz parte da concepção do projeto, até por conta da questão global do preço. Outros projetos, é como o projeto, por exemplo, de você colocar instrumentos de equipamentos sociais no entorno. São projetos complementares que até alguns acabaram acontecendo. Bauru perdeu verba, né? Perdeu 14 milhões para esses instrumentos. Esses instrumentos, por exemplo, poderia contemplar, esse é um debate que eu acho que é importante ser feito, porque quando você vai discutir habitação, por exemplo, você discute a casa. Todo o restante seria importante. O problema é que o Brasil não tinha nenhum projeto para discutir a casa. Então, esse debate de planeta, esse debate de sustentabilidade, ele é complexo, porque ele vai também encarecendo aquele produto final. E é bonito, por isso que eu estou perguntando da parceria, que é bonito quando se faz voluntariamente, mas eu acredito na política de educação, de esporte, de meio ambiente, como uma política pública. Não é? Então, assim, no voluntarismo, então, um prédio sozinho é feio? Como uma casa sozinha não é? Mas nós estamos falando de uma cidade que ainda tem mais de 15 comunidades em situação de favela. Então, um passo é você discutir casa, outro passo é você discutir a rua, a árvore que planta na rua, o quintal, e se a árvore é fruta, né? Eu acho fantástico passar ali nas Nações e ver as mangueiras, né? Lembrar a Comendador que no passado era a Avenida das Mangueiras, né? E hoje os flamboyantes ali destruíram a nossa calçada, e é uma árvore que eu adoro particularmente, mas do ponto de vista da engenharia de trânsito não é adequada, completamente inadequada. Então eu perguntei por conta disso, porque eu acredito nesse trabalho casado, né? Assim, os voluntários são muito importantes, muito mesmo. Mas se o poder público não dá conta de fazer todo o debate que tem que fazer, a implementação da política pública, as parcerias são fundamentais, porque tem muita gente querendo produzir independente de receber, né, vereador Bira? E aí esses debates aqui que são extremamente importantes, aí eu parabenizo o vereador Bira de novo, porque alguém tem que trazer o debate e começar. E só começar também não adianta, depois a gente tem que continuar e dar execução para ele. E na hora de dar execução para ele, é que essas questões aí são importantes. Eu estou há tempos aí querendo trazer para casa, inclusive também me preocupou muito, depois daquele episódio da Praça Portugal, me preocupou muito. Eu recebi a informação que aquele início logo após a Igreja Nossa Senhora de Fátima, o começo da Avenida Nossa Senhora de Fátima, aquele triângulo, eu não sei, eu não entendo, não sou da área, mas assim, a minha visão é de que aquele plantio de árvores ali, uma colada com a outra, ficou parecendo um canteiro de alface, de verdura. Eu não sei o que vai acontecer com aquelas plantas, eu não sei se ali é a compensação por aquele compromisso, esse passivo assumido em função vamos falar, supressão. Eles chamam, a maioria chama de supressão, eu vou chamar de arboricídio mesmo, que para mim é o que foi. Mas eu olhei aquilo e me assustei. Eu não sei daqui 10 anos o que vai ser aquilo, se a ideia era aquela, se pode, se é permitido, como é que foi aquilo, se aquilo foi essa compensação. Mas quando eu vi, confesso que sinceramente me preocupou muito. Então, a minha pergunta da parceria é com esse foco, sabe, de olhar lá na frente. O que é que tem efetivamente alguma parceria, ajuda, troca mútua? Porque a prefeitura convidar, vem aqui e faz isso, é uma coisa normal, né? Prefeitura, não só aqui de Bauru, mas adora isso, de vem aqui e faz a minha parte. Não é esse o papel do debate de meio ambiente, né? Mais ou menos também, porque concordo absolutamente com vários pontos. As administrações municipais, o Fruto Urbano, já estou aqui em Agudos, em Piratininga, em Bariri, Avaré, Duartina. Bom, meu irmão tem uma memória incrível, esse cara. Um negócio fantástico. Preciso ter esse cara do meu lado o tempo inteiro, porque ele está na minha vida o tempo inteiro de parceiro meu, porque a memória dele é incrível. Mas, então, em muitos municípios da região já plantou a árvore, e a gente tem uma cartilha na internet muito
muitos outros municípios do Brasil são inspirados pelo Fruto Urbano. Hora ou outra aparece, vocês estão na Folha de São Paulo, vocês sabem? Porque alguém baixou nossa cartilha lá, falou, me inspirei no Fruto Urbano e estou mandando brasa aqui, plantando árvore. Então, realmente, a vereadora disse que é um trabalho, é uma meta muito ousada plantar nos 5.570 municípios brasileiros. De fato é mesmo. A questão, meu pai dizia que se a gente está com uma missão que dá para realizar em uma vida só, a gente está pensando muito pequeno. Então é uma missão que a gente começa para que alguém venha e continue ela depois e conclua essa missão. Então a gente não espera concluir uma vida só, né? Mas realmente é bastante ousado mesmo, é o nosso horizonte. O Fruto Urbano hoje está constituído legalmente como uma associação. Nosso estatuto está em consonância com as leis das OCIPs, que é a Organização Social Civil de Interesse Público, mas ainda não nos transformamos em OCIP. Tivemos durante a pandemia, o Fruto Urbano, como a nossa atividade era aglomerar pessoas para construir pomares, era exatamente o que não se devia fazer na pandemia. Então a gente acabou tendo um declínio muito grande. Também teve o falecimento do meu pai, que fundou o Fruto Urbano junto com a gente. Então o Fruto Urbano a gente está retomando o Fruto Urbano agora por conta desses percalços. A gente está resistindo para continuar com ele de pé. Mas basicamente o trabalho de voluntários, a gente não recebe nenhum recurso público, nunca recebemos nenhum recurso público. A gente passa o chapéu para as empresas, né? Quem está a fim de colaborar. As empresas patrocinam a gente, então tem um site lá na internet que a pessoa paga lá um dinheirinho por mês, R$10, R$20. Cada pessoa física ou empresa pode dar um dinheirinho lá para poder apoiar o Fruto Urbano. É assim que a gente sobrevive. Então, basicamente, eu e meu irmão, a gente paga bastante coisa do bolso também, atualmente, e a ideia é o Fruto Urbano ficar sustentável e sair, a gente tirar a rodinha da bicicleta quando ele não precisar de mim e do meu irmão mais, como voluntários, que a gente trabalha intensamente nesse projeto, com apoio de muitas outras pessoas também. O voluntarismo é lindíssimo, esse trabalho dos voluntários do Fruto Urbano, a gente representa eles aqui hoje, mas o voluntário, ele vem e vai, né? Especialmente quando trabalhamos com voluntários das universidades também. O sujeito ali no começo, ele trabalha um pouco no começo do semestre, depois entra no período de prova, ele desaparece, aí chega no período de férias, ele passa 2 meses sem trabalhar com um projeto de novo. A pessoa está estimulada a trabalhar como voluntário nesse momento, mas aí no mês que vem acontece uma coisa lá específica, ela não pode contribuir mais, então a gente tem que ainda não... Depende um pouco ainda de mim e do meu irmão para o Fruto Urbano ficar de pé, a gente está tentando se livrar disso. Mas a ideia a gente passa o chapéu e as empresas e pessoas contribuem para o Fruto Urbano, ajudam a gente nesses custos do Fruto Urbano. A ideia é justamente criar uma parceria com o poder público, é fantástica. Acho que a gente tentou, em administrações anteriores, criamos um documento de parceria do poder público com o Fruto Urbano, mas de cooperação técnica, era não oneroso, então o município não precisava pagar nada. Era basicamente, quando a gente precisar de uma área, vocês entregam para a gente e vocês indicam o que tem que fazer e a gente faz os pomares, vocês envolvem a gente, que tal? Aí andou pelas gavetas obscuras da administração e entrou por canos estranhos e saiu para lá e para cá, enroscou num cano aqui e ali, aquelas coisas que é uma coincidência que aconteceu com a gente, que isso não é eventualmente comum de acontecer na administração pública, mas foi enroscando num cano aqui e ali, e aí uma dificuldade terrível para poder tirar essa parceria, esse acordo de cooperação técnica não oneroso, fazer ele funcionar, e não está funcionando hoje em dia. Nós não temos um convênio de cooperação técnica com o município nesse momento. Basicamente, eu acho que é isso. Consegui explicar, vereadora, a ideia? Basicamente é isso, a gente conseguir trazer isso aí. Mas agora temos uma lista de sugestões. Não sei quem está tomando nota disso, mas... Está sendo gravado, depois a gente pede para transcrever em ata, aí fica registrado. Fantástico. Então... Aliás, estamos ao vivo. Muito bom. Excelente. Se o Miguel me permite uma parte, Miguel, e demais presentes, nós apresentamos o Fruto Urbano para a nova gestão do município. Nós elencamos várias vantagens, vereadora Estela, e vários trabalhos que o Fruto Urbano faz sem nenhum tipo de fomento.
Eles simplesmente amam o que fazem, foram inspirados pelos pais, se envolveram. O Calil é filósofo, o Miguel é engenheiro, e agora eles são versados na parte do plantio, manutenção, enfim, e arborização. Quando a gente apresentou, o que o fruto urbano apenas requisitava era uma área que não fosse utilizada pelo município, que fosse de propriedade do município, que pudesse ser utilizada. Cantos, triângulos, como a senhora falou, pontos que seriam acúmulo de lixo, de descarte regular, de vegetação, para que eles, como fruto urbano, pudessem trabalhar e ajudar. Eu acredito, né, Levi, levamos para o Levi também, uma discussão nossa que já remonta a algum tempo. E assim, acho que alguma coisa avançou e outras não. Né? Claro, justamente por conta de legislação. Hoje nós temos uma legislação que ela permite você fazer o plantio em alguns lugares, em outros não. Mesmo que seja de propriedade pública. Né? E há uma relação meio travada nesse sentido, para que o projeto do fruto urbano alcance não a minha vida, só a vida dele, mas as futuras. Então, assim, os pontos que ele vai elencar, eu tenho certeza que o Miguel vai elencar, eu não trouxe para todos aqui, mas eu tenho aqui uma cópia da Lei 4.368 de 1990, em que nós sublinhamos os pontos que precisariam ser discutidos, depois eu vou estar encaminhando para os secretários responsáveis, justamente para que a gente trabalhe exatamente esses pontos. Como o Calil disse, o Miguel disse, a lei é boa, ela é abrangente, só que ela precisa e carece de atualização. E essa atualização, ninguém melhor do que a SEMA no seu dia a dia e o fruto urbano no seu dia a dia e outras entidades que trabalham no ensino, né, de ecologia, biologia, de trazerem para a Câmara, porque o senhor é operador do direito, quando preciso corro ao senhor. Eu sou pastor, em termos das coisas da religião, da alma, enfim. E a gente trazendo para a Câmara mais cabeças trabalhando, a gente com certeza vai produzir uma legislação executável, aplicável e que não seja problema, porque existem pontos da lei aqui que a gente já citou, que vou dar só um exemplo, se vocês me permitem, só para a gente não divagar muito sobre as proibições. Então, deixa eu achar aqui, eu anotei, sobre as proibições. Vereador Bira, pois posso fazer só uma parte? Deve, Calil. Pensando o seguinte, nós temos uma lei municipal de arborização urbana, que é essa lei aqui que nós estamos falando, mas nós não temos um plano de arborização urbana. Então, assim, uma cidade do tamanho de Bauru, quase 400 mil habitantes, a gente não tem um plano de arborização, é uma coisa assim, a gente está bem atrasado do ponto de vista ambiental, né? Sim. A gente trabalhar sobre essa lei aqui significa também disciplinar e dar algumas providências sobre a criação de um plano, porque a gente entende que esse é o objetivo. Qualquer cidade que tenha hoje uma determinada quantidade de habitantes, um tamanho de território, caminha-se no sentido da construção do plano, né? Então, eu acredito que essa discussão é fundamental para avançar também nesse sentido, de criar um plano municipal de arborização. Ele está corretíssimo. É o mesmo assunto quando nós, aliás, coincidentemente, por um tema trazido pelo vereador Bira, que foi a questão dos motoristas de APP. Aí discutir, criar um ponto onde pode parar ou não, ponto fixo, ponto na rodoviária, é um debate que passa pelo Plano Municipal de Mobilidade, que nós também estamos atrasadíssimos. Algo simples, por exemplo, uma pergunta que se faz, o meu irmão está dizendo a respeito do plano disciplinar a arborização, manejo, a conservação, a preservação, e algo que precisa ser incluído definitivamente nesse plano é reduzir o déficit, zerar o déficit de árvores em Bauru, né?
eventualmente a gente pensar uma pergunta, por exemplo, o levantamento arborístico de Bauru. A gente perguntar quantas árvores oiti temos em Bauru hoje em dia. Ninguém sabe responder essa pergunta. Pois é. Pode ser, tem uma estimativa. A gente tem mais ou menos entre 100 e 100 mil, assim, algo nesse sentido. Não se sabe quantas espécies dessas a gente tem em Bauru. Então é necessidade, eventualmente, de construir também uma definição para que o poder público, uma obrigação para que o poder público, o poder executivo, faça decenalmente, por exemplo, um levantamento arborístico do município, atualize o levantamento arborístico do município. A gente teve um caso aqui em Bauru, que é conhecido, que a gente tinha aquela espécie canelinha aqui em Bauru, né? Sim. Aí tinha da Rodrigues Alves, da quadra 1 até a quadra 30, 40, tinha canelinha plantada. Aí a canelinha pegou broca. Foi uma praga específica lá chamada broca. Aí essa broca matou todas as canelinhas da quadra 1 à quadra 40 da Rodrigues Alves de um dia para o outro. Todas morreram. Então essa é a necessidade de a gente for intercalando, eventualmente, espécies para poder evitar esse tipo de problema. Aí o vereador trouxe só para eu concluir, Miguel, aí você pode fazer todas as anotações, que eu acho que a pessoa que hoje, no momento, além da SEMA, estaria capacitado para dizer onde e como. Mas o que a vereadora Estela falou é muito importante. Se nós vamos discutir um planejamento arborístico para a cidade. E acho importante a gente avançar nesse sentido também, vereadora. Por exemplo, aqui, a senhora citou a Flamboyant, né? Citou o Flamboyant, foi citada aqui a Campanulata, enfim. Nas proibições da Lei 4.368 de 1990, da parte, no item 5, ele fala que está proibido plantar em vias públicas, salvo com a devida autorização do secretário municipal do Meio Ambiente, que acho que o Levi nem existia no cenário político na época. Assim você também está conversando, gente. Além de outras espécies, por exemplo, eucalipto, a guapuruvu, porque eu não vou me arriscar a falar o nome científico dela, figueiras em geral, Flamboyant, como a vereadora Estela citou, o pinus, ou o pinheiro, e a Spatódea campanulata, que era em 1990 já era proibido plantar. E aí muitas casas, né, como a gente viu na audiência pública, plantou a moda bicho, né? Plantou pra caramba, e a própria legislação já proibia na época. Então, óbvio que falta esclarecimento, falta entendimento. Essa semana eu cheguei no meu bairro lá, tinha um amigo que eu conheço, uma pessoa muito amigável, uma pessoa que gosta muito de natureza. Ele estava enchendo de árvores próximo à rotatória do meu bairro. Quer dizer, se ele plantar uma dessas aqui ou qualquer outra que tenha um volume maior, o trânsito dali da Frederico Paines vai ficar comprometido, que vai tirar visibilidade e vai ficar um lugar perigoso. Então, assim, eu confesso que eu aprendo mais do que informo aqui, sempre. Tanto em sessões, audiências públicas, reuniões, mas eu até faria coro com a vereadora Estela aqui para a gente poder trabalhar em cima desse planejamento, esse plano de arborização, antes de qualquer medida de alteração de lei ou coisa parecida, a gente trabalhar em cima disso e convidar a CEPLAN, o pessoal da SEMA, para a gente se debruçar e quem sabe, elaborar um plano de arborização. Então, são essas situações que a gente levantou na época, na ocasião, que certamente, dá a tela azul para a gente, né? Não pode e é incentivado a plantar. Tanto que temos aí várias, não tenho o número exato, mas temos milhares dessas
da Spathodea campanulata plantada, essa eu nunca mais esqueço. A guarupuvu eu ainda não aprendi, mas essa eu vou tentar. A outra, sim, a gente já tem centenas dessas que eram aconselhadas, inclusive, pelo poder público a plantar. Não, é interessante que, pensando nessa lei, a leucena, por exemplo, não está proibida, não é proibida. Então, nesse momento da criação dessa lei, a leucena não era um problema. Então, ela foi plantada, inclusive, no município, né? Ela apareceu aqui de alguma forma. Então, a ideia também é pensar assim, quais espécies que serão incluídas nesse momento de proibição, né? Perfeito. Respondendo rapidamente ao vereador, o Biratã, a gente está discutindo uma ideia também, de repente pode... Deixa eu perguntar uma coisa para vocês. A leucena é essa que está dominada aqui na beira do rio, aqui perto da ferrovia? Exatamente. Essa é que dizem que chegou ao Brasil para alimentar a pecuária? Exatamente isso, porque ela tem uma taxa proteica alta e realmente ela faz, para a pecuária, ela pode ser usada para alimentação do gado e tudo mais. Apareceu num episódio do Globo Rural, num dia no passado, aí disse-se também nessa época que a leucena era usada para conter erosão, especialmente em margem de rio, né? Então ela foi plantada em Bauru, a leucena. Então, basicamente, a gente não tem como enxergar no futuro. Eventualmente, uma ação que a gente está fazendo aqui nesse momento, ela pode impactar negativamente o futuro. Tem um desequilíbrio ambiental terrível com a leucena. A leucena tem uma característica biológica chamada de alelopatia. Basicamente, ela, pelas raízes, ela produz algo que é da fisiologia vegetal dela, um subproduto da fisiologia vegetal, que é um herbicida para as outras espécies. Então, basicamente, quando a gente olha onde as leucenas estão plantadas, não tem nenhuma outra árvore lá. Então, ela está competindo de forma muito agressiva com as nativas, né? Então, ela faz isso de forma intencional. A leucena germina muito rápido, muito facilmente, produz muita semente de cada vez. Acontece, eventualmente, do sujeito fazer uma obra, quando ele vai rebocar uma parede, se ele não peneirar até a areia, vai com semente de leucena e nasce uma semente de leucena na parede, porque ela germinou ali no reboco do sujeito. Isso acontece. Então, a leucena precisa ser suprimida. É uma espécie que a gente não pode permitir que a leucena continue crescendo, porque ela está expandindo para a área rural também. E a leucena, ela tem um potencial invasor muito forte. Respondendo rapidamente ao vereador Biratã também, a gente pode ser incluída nessa discussão a criação. Em Bauru não temos hoje, diferente de outros municípios, a definição de pomar urbano. Ainda não existe essa definição em lei de pomar urbano. Seria importante criarmos essa definição de pomar urbano para a gente poder solicitar eventualmente a SEMA, ou a própria SEMA poder fazer isso. Ela vai, a prefeita, a partir de um decreto, ela consegue definir uma área verde como um pomar urbano. Então, essa área de pomar urbano pode ser aplicada para poder construir pomares para alimentação, e para alimentação de ave e fauna, para alimentação de seres humanos, e também para poder a conservação genética dessas espécies que estão ameaçadas de extinção. As prefeituras, as administrações municipais, elas têm, a gente percebe, algumas delas abraçam o fruto urbano e dizem, olha, deixa eu entender, vocês estão mobilizando os voluntários com recursos próprios para poder construir um pomar no meu município sem nenhum custo para o município? A gente fala, é exatamente isso. Mas vocês querem o que com isso? A gente fala que é pomar no município. A hora que a gente vai lá na cidade pensar numa cidade aqui da região, eventualmente no radar, a gente vai eventualmente em Barretos e coloca um pomar lá em Barretos, a gente vai na nossa lista de 5.570 municípios brasileiros e bota um check lá em Barretos. Então a gente quer construir um pomar lá, que aquilo sirva como incentivo para as pessoas, que muitas pessoas vão plantar pela primeira vez um plantio do fruto urbano, então a gente quer espalhar essa ideia por aí. Algumas prefeituras abraçam o fruto urbano e isso é maravilhoso quando acontece. Outras administrações municipais têm muito ciúme do fruto urbano.
Eu não vejo razão para isso. Eu e meu irmão não somos envolvidos com a política, apesar do nosso ato ser um ato político, porque o Fruto Urbano é um projeto social. A gente não tem esse tipo de... Nós temos uma intenção só, construir pomar urbano para o município. As administrações têm ciúme do Fruto Urbano muitas vezes. Isso acontece em outras administrações. A gente tem servidores que são amigos nossos internos em prefeituras que às vezes trazem informações para a gente. Estão competindo com vocês. Eu falo, beleza, a gente está estimulando eles a plantar árvore, super legal, mas isso não precisa, porque a gente está junto, né? Então, eventualmente, tem uma área... Pegar uma área de Bauru específica que a gente vai lá e solicita. A gente quer fazer um plantio nessa área aqui. Eu falo, não, essa área não pode plantar, porque... falar a prefeita, ou o prefeito, a prefeita ou o prefeito quer plantar nessa área, essa área é uma área dela, que ela quer plantar aqui, que ele quer plantar aqui, que o prefeito quer plantar aqui. Legal, passa uma administração, há 4 anos ele não planta lá naquele lugar. Aí vai para outra administração, a gente fala assim, a gente quer plantar nessa área aqui, trazer as pessoas, elas querem plantar, as pessoas estão falando com a gente. Miguel, Calil, a gente quer plantar lá, tá faltando árvore lá, vamos plantar nessa área aqui. Não, essa área aqui o prefeito não quer que toca nela, porque essa área ele quer plantar lá. Aí passa 4 anos e ele não planta na área, a gente vai na outra administração de novo. As prefeituras querem enciumadas com o Fruto Urbano. Vamos junto, vai lá fazer um plantio e convida a gente para ir, a gente mobiliza os voluntários, vai lá, consegue organizar o plantio, ensinar as pessoas a plantar, estamos aí para isso. Não tem nenhum tipo, a gente quer fazer sozinho o plantio de nenhum. Conta com a gente, e fala isso representando os voluntários do Fruto Urbano para poder somar com o município, né? Então, basicamente é isso. O Bauru é usado como um piloto nosso também, então a gente tem muitos erros aqui que a gente cometeu. Cada plantio nosso é melhor que o plantio anterior, a gente vai no plantio e fala, olha, isso aqui podia mudar para o próximo, recebemos um monte de crítica, crítica recebe para sempre, críticas faz parte. A gente fala, para o próximo plantio a gente vai consertar esse problema, a gente vai com cada plantio, qual que é o nosso melhor plantio? É o próximo, né? Então faz parte do nosso trabalho fazer isso. E a hora que a gente cria metodologia para os outros municípios, eles já chegam lá com uma taxa de acerto muito maior. De maneira geral, acho que é isso, respondendo ao vereador, e também já queria pontuar algumas questões aqui para poder eventualmente incluir na discussão dessa lei. Os pontos estão desorganizados. Licença, só um minutinho, deixa eu só anunciar a presença virtual, que está do Marcelo Barros de Arruda Castro, que é diretor do departamento da Procuradoria-Geral do município, e da Simoni Silva Coelho, que é a presidente do Condema. Só para falar que eles estão virtualmente, tá bom? Desculpa. Perfeito. A Simoni atua com a gente também na Comissão Técnica de Arborização, na Câmara Técnica de Arborização do Condema. Então, a gente traz algumas questões de lá também, a gente participa do Condema. Então, tem alguns problemas que a gente enfrenta lá na Comissão Técnica de Arborização do Condema, que vão ser tratados aqui também. Por exemplo, hoje a gente tem uma questão importante, que acreditamos que a lei de arborização urbana precisa incluir de alguma forma a educação ambiental. Muitas pessoas detestam a árvore em Bauru, detestam. Quero plantar uma árvore, eu estou aqui, boa tarde, vou plantar uma árvore e tal, estou vendo um espaço vazio na frente da casa aqui do senhor, a gente gostaria de oferecer uma árvore de presente para o senhor. Está aqui a caminhonete, tem 20, 30 espécies diferentes aqui, todas são adequadas para plantar na calçada. A gente não vai fazer uma besteira lá de plantar um guapuruvu na calçada do cara. Então, a gente tem... Guapuruvu, inclusive, vereador, ele não é indicado para plantar porque ele tem uma madeira com uma densidade muito baixa. Além de ficar uma árvore muito grande, ela é exótica, não é daqui. Ela fica uma árvore muito grande e a madeira dela tem uma densidade baixa. Então, cai muito galho e é uma árvore muito grande. Então, pode gerar um acidente assim horrível. Horrível. Então, as pessoas às vezes detestam a árvore aqui, então a gente podia incluir de alguma forma educação ambiental no sentido de mais eventos, as pessoas serem mais conscientes. É um trabalho nosso de formiguinha, de sempre a gente faz trabalho de conscientização ambiental e fala, a árvore é um bem público, a árvore, e a gente precisava cuidar dessas árvores, mas isso podia ser incluído eventualmente. As pessoas também não sabem como fazer uma poda, não sabem como isso deve ser feito. A gente recebe muitos casos lá na Câmara Técnica de Arborização, as pessoas não sabem como podar a árvore. Elas vão lá e fazem uma poda drástica, eventualmente não é por maldade do sujeito, ele tem uma árvore plantada na frente da casa dele, ele não quer querendo destruir aquela árvore. Então ele não sabe como fazer. Então acho que precisa ser incluído nesse plano também algo no sentido de orientar os munícipes sobre, olha, eu quero podar minha árvore, como fazer isso? Alguns municípios exigem uma prévia autorização para poder fazer uma poda na árvore.
isso é discutível se inclui isso ou não na legislação, não sei se eu concordo com isso, mas a hora que a gente entra nessa questão da poda, tem uma questão bem importante, que é a poda drástica, e as pessoas não sabem como podar isso, e o prestador de serviço também não sabe onde levar isso, ou ele não quer levar onde tem que ser levado. Então, quer dizer, tem duas questões. A poda, que é a poda drástica, normalmente realizada por pessoas que não são qualificadas pela SEMA ou pela Secretaria, porque a lei de arborização prevê essa questão, né? Prevê que seja qualificado tal, pela SEMA. E depois tem uma outra questão, que é o transporte e o descarte disso, né? Esse resíduo, para onde vai? O Ecoverde funciona, não funciona, recebe, não recebe, recebe um tanto, mas não tanto, e chega numa situação que o cara fala, eu vou deixar isso aqui onde tiver que deixar. Esse recebe lá, né? recebe madeira. Calil, posso fazer uma interrupção bem breve? Eu quero aqui abrir para os demais participantes, Daniel, Paulo, os outros, que quiserem fazer alguma intervenção, alguma explicação, fiquem à vontade, vocês levantem as mãos, senão fica só nós aqui trocando figurinha, né? E vocês precisam se manifestarem também. Pode usar o microfone de aparte, se apresente, e aí a gente vai direcionando. Como eu disse, verdade, nós não vamos sair daqui com a roda pronta. Nós vamos, pelo menos, vamos rabiscar um... De repente, Bira, a gente poderia fazer o seguinte, fazer uma apresentação breve de alguns pontos e meio que encerrar a nossa fala, para depois as outras pessoas poderem participar também, né? Então, assim que você fizer, você se apresente, por favor. Tá certo. Boa tarde a todos os participantes, aos que estão nos assistindo também. E eu gostaria de parabenizar a reunião aqui, justamente por causa que eu vejo o pessoal do Fruto Urbano. Eu participei há 7 anos atrás como voluntário. Eu sou o Marcos, eu sou bacharel em agroecologia, e a gente tem a questão, né, de estudos na área política também, voltado ao nosso país, da implementação das legislações florestais, ambientais. E o que eu gostaria de pontuar aqui é em relação a essa questão da leucena, que o Calil ele expôs, justamente por conta dela ser uma espécie invasora. Ela é uma espécie de origem africana, ou seja, o centro de origem, que se tem relato mais antigo, é do continente africano, e ela é exótica. Mas por que ela é uma espécie invasora? Porque, além de exótica, ela tem essa condição de propagação, de ser muito competitiva. A alopatia, como foi dito, a parte química dela é negativa, não é estimulante à diversidade das espécies. E aí, como já foi dito também, eu queria pontuar isso porque a gente tem a dificuldade de supressão dessas espécies. Muitas vezes eu me senti tocado para eu mesmo pegar um facão e começar a fazer o controle, porque eu vejo que faz dano, inclusive, em canteiros, na parte de calçadas e tudo mais. Mas eu poderia ser enquadrado num crime ambiental, né? Poderia vir uma polícia ambiental e, através de uma denúncia, me enquadrar ali. Inclusive. Tem na lei, tem. E essa que é a questão. Então, a questão do plano que eles estão expondo é super necessário. Como acontece em áreas rurais de conservação, unidades de conservação, independente da sua classificação, para se manejar as espécies florestais, elas precisam, né, e a gente inclui também as frutíferas, sejam elas nativas ou exóticas, a gente precisa de um plano de manejo. Então, para que as áreas, por exemplo, do município, elas sejam possíveis de ser manejadas sem ser enquadradas num crime ambiental ou mesmo em um dano ao patrimônio público, é necessário existir um plano de manejo que possibilite a supressão daquela espécie para, por exemplo, dessa espécie, no caso, né, de exemplo, para que o município ele possa ir lá e mexer nas áreas os cursos hídricos municipais, né, que são canalizados, são artificiais. Mas tem ali próximo do macro, que tem uma nascente, ali, logo depois da nascente, você vê uma área cheia de leucena. E essa é uma espécie que ela se propaga muito fácil, né? Ou seja, a semente vai longe ao longo dos anos, porque ela é muito resistente. Deixa eu aproveitar nessa linha. Qual que é o prejuízo que tem no leito dos rios
ou na margem dos rios da Leucena? Então, ela tem o benefício, sim, de contenção do solo, isso é certo, mas o prejuízo é em nível de manutenção, porque ela vai para áreas onde são de áreas de APP, certo? Que a legislação federal define assim, porque está no curso hídrico. Então, onde deveria ser espécie nativa, ela entra como uma invasora e começa a suprimir, né, por competição, as que são nativas, que foram colocadas, né, as mudas, teve um investimento alto por 2 anos para manutenção delas, mas chega essa espécie, cresce rapidinho e ela acaba competindo e acaba gerando um dano. Então, para manutenção, é melhor suprimir a supressão dela. E aí, como o Calil estava falando, a questão da destinação, porque é muito comum isso. As pessoas chegam, faz a poda em algum local e elas, quando essa espécie, quando ela já ainda é pequena, ela já está produzindo as vagens, já está dando frutos. Rapidinho, ela já está gerando sementes. Então, a pessoa corta, às vezes, um jardim ou um canteiro, coloca isso em qualquer canto. Infelizmente, e o que acontece? Ali ela começa a produzir, e assim vai, é um ciclo interminável. E você tem, com a sua experiência, o Miguel, o Calil, histórico de alguma cidade, de algum estado que já... Porque isso é um fenômeno no Brasil, né? Não é do nosso estado, da nossa região. Alguém já começou um processo que seja considerado por você como um técnico como um mecanismo eficiente de combater mesmo, para extirpar a espécie? Ela, pela legislação federal, ela é considerada uma espécie invasora, então, tranquilamente, é como se fosse um mato, vamos dizer assim, né? Não, eu digo assim, um mecanismo utilizado para acabar, que nem ele diz, às vezes dá tanta raiva que dá vontade de pegar alguma coisa e lá arrancar. Cada vez que você passa pela Pedro de Toledo ou algum espaço aí, você olha, está maior. Nós temos uma notícia boa em relação a isso, vereadora. Que nós temos o André, que é um agrônomo aqui de Bauru, que está desenvolvendo um projeto de mestrado para supressão da leucena e substituição da leucena por espécies nativas. Então, é bauruense, é do fruto urbano, é daqui e está tentando desenvolver esse projeto aqui como piloto para que seja a pesquisa de mestrado dele. Substituir todas essas leucenas por espécies que são nativas. Mas por ser exótica e invasora, não pode retirar? Pode chegar lá e cortar? Pô, não entendi isso. Pode sim. É que a minha Sim, mas aqui a lei nossa não dá. Não é isso. A minha pergunta, na verdade, não é essa. É assim, pode tirar, é um mato, é invasor. Eu estou dizendo assim, ele falou bem, você tira do seu quintal, coloca em qualquer lugar, vai nascer de novo. Eu estou dizendo, existe algum lugar que já começou e foi eficiente? Porque esse ciclo vicioso é o que assusta. É o que você falou, se não peneirar o material na hora da obra, vai nascer na parede. Existe algum lugar, o projeto do André, por exemplo, eu não sei em que se constitui, mas eu digo não de, olha, vamos começar a fazer. Alguém já começou e deu certo, porque é uma praga mesmo, é assustador, e ela parece que a cada ano ela fica maior. Essa região aqui da Pedro de Toledo e do viaduto da Duque, cada vez você vê menos, você não vê nem a terra mais, né? De longe você olha, é uma mata fechada, só de leucena. Isso existe? Vocês conhecem algum lugar que, tipo, começamos e aqui não conseguimos acabar? Perfeito. As pesquisas ainda estão em andamento. Alguém para colocar como culpado disso seria o Globo Rural lá, que espalhou essa ideia no Brasil inteiro. Esse projeto, fazendo uma correção aqui, irmão, no que você disse, é um projeto de especialização do André. Ele é do Fruto Urbano também. A ideia é fazer em Bauru um piloto. E a gente está em contato com a SEMA já a respeito disso, para poder substituir as leucenas e plantar nativas frutíferas. A gente quer saber o custo, o manejo, se a gente vai retirar, vamos testar um pedaço com bobcat, um pedaço cortando no facão, aplicar herbicida para ver o herbicida que pode ser aplicado por lá, testar, depois tem as sementes no chão, tem que fazer algo que ela não nasça de novo essa semente. Então, fazer um piloto numa área pequena aqui em Bauru de 300 metros quadrados, para poder entregar para a prefeitura e poder disponibilizar isso na internet também, um plano, quanto custa, qual o tempo que precisa, qual o manejo necessário para garantir a substituição de leucenas trocando por nativas frutíferas. E tem um município
As universidades têm alguns polos de pesquisa que tratam desse tema, mas o município de Piracicaba está avançado nesses estudos. Aquela música, o Rio de Piracicaba, daqui a pouco vai trocar. O Rio de Piracicaba vai jogar semente de leucena para fora, né? Então, eles estão trabalhando lá em Piracicaba, estão avançando bastante, tem resultados positivos, mas ainda nada, um estudo concluído quanto a suprimir leucena em área urbana. Mas é a nossa expectativa conseguir gerar esse estudo nos próximos anos, entregar isso aí para o Bauru e disponibilizar para a internet. Me perdoa a minha falta de informação técnica nesse sentido, mas então pode fazer a supressão da leucena, só que pelo que eu estou entendendo, ninguém sabe como é que se livra disso? É isso aí? É possível fazer a supressão. Acontece que depende de quem que é a área, né? E o munícipe e as pessoas da sociedade civil, mesmo as empresas, não sabem. O pessoal que trabalha com consultoria não tem esse acesso tão fácil de saber qual é cada área, de quem é a responsabilidade. Isso é o que fica difícil da gente ter acesso. E então, como que acontece esse programa, né? Quem tem experiência, os meninos têm mais, os rapazes têm mais experiência com a questão de supressão aqui em Bauru. Mas, respondendo à vereadora, ocorre que um programa em nível municipal eu desconheço. Eu conheço apenas programas que trabalham com determinada propriedade, determinado lote, onde é mais fácil de manejar, que é uma área menor. Mas é certo que a natureza ela não respeita barreiras de propriedade, nem mesmo políticas, né? Então, nós precisamos ter uma política municipal e para que a gente possa lidar com isso, para diminuir os gastos, inclusive, da implantação, por conta da manutenção das espécies nativas. Existe algum produto que mata essa vegetação, essa leucena? Existe, porém... Legalizado, né? Acontece que se matar... Exato. Eles não são... Eles são de amplo espectro, né? Atua não somente naquela espécie. Então, a melhor forma de supressão mesmo seria o corte dela. Não, mas se corta, ela cresce... Não dá, acho que um mês ela está... Ô Daniel, eu queria falar, mas só complementando isso que o Marquinhos falou, a ideia de que, assim, quando você aplica um tipo de substância, ou uma molécula, um agrotóxico, ou um herbicida, qualquer coisa, você tem um prejuízo ambiental maior pelo fato do agrotóxico não atuar somente naquela planta, mas contaminar o solo, contaminar o lençol freático, matar outras espécies que estão ali, diminuir a qualidade de germinação daquele solo. Assim, o prejuízo ambiental é bastante grande pelo fato de ser um espectro bastante grande de atuação. Não existe pelo que eu saiba, um agrotóxico específico para ela, mas assim algumas substâncias que já são conhecidas no mercado de agrotóxico de veneno, e aí consegue fazer essa aplicação, mas aí você tem uma grande chance de desertificação do solo, né? Então, quando você mata isso, você mata a nativa também. Então, a ideia não é essa. A ideia é que a gente consiga tirar a leucena para substituir a leucena por espécies que são nativas do nosso bioma, né? Cerrado e Mata Atlântica, faixa transicional e tal, e que seja também frutíferas, no caso do fruto urbano. Aí a retirada com a raiz, né? Porque se cortar, eu dei o exemplo aqui em casa, não é brincadeira. Ela brota da minha casa, da parede da casa. Ela sai, ela vai quebrando tudo em volta, se corta, dá um mês, ela tá de novo enorme, lá grande e tal. E não adianta, assim, o negócio não morre. Mas é por conta da origem da areia que é feita a massa do reboco. Então, nós temos aqui em Bauru, todo o reboco que ele é feito, ele tem a retirada da areia do Rio Bauru, né? A areia, a semente da leucena, ela vem junto na areia. Então, ela está dentro do reboco da parede. Qualquer tipo de umidade, ou quando o clima fica um pouco mais úmido, normalmente no verão, ou quando tem assim um clima chuvoso, tal, mais úmido, essa semente germina. Então, ela germina dentro da parede, dentro do reboco. Tem notícia de quantos anos há o registro da leucena em Bauru? Não, são muitos. Não era um problema em 99, não era, essa lei foi feita. Definitivamente. Foi plantada aqui em Bauru a leucena, né? Esse é o caso
para se destacar. A sensação que dá é que se ficar, o bicho vai comer, se correr, vai pegar. Tem que ouvir o Daniel, que está na SEMA, para ver, tem algum plano? Porque, tipo assim, a gente está vendo crescer. E se ela cresce, ela é herbicida. Ela acaba acabando com as outras. Ela só não está matando os animaizinhos, por enquanto. Não está atingindo os peixes. Se colocar o agrotóxico, vai atingir as águas, vai atingir a outra vegetação. É complicado. Mas está matando sim os animais, os pássaros, porque o pássaro não usa a leucena para se alimentar. O pássaro não pode fazer ninho com a leucena. Então, a microbiologia do solo está sendo afetada também. Os fungos e bactérias do solo são afetados pelo... Não, e pior ainda, quer dizer... Coisa horrorosa. Qual que é o plano, Daniel? Até queria uma pergunta que o vereador Borgo fez, se pode ir lá simplesmente cortar ela. Na beirada do rio, não. Você precisa de uma autorização que chama intervenção em APP, que é a CETESB que libera. Por mais que hoje a questão da leucena, eu mesmo pela prefeitura, a gente tem TCRAs da prefeitura que a gente tem que cumprir na margem dos rios. Então eu entrei em contato com a CETESB para ver se toda vez precisa pedir uma intervenção em APP. No caso da prefeitura, não. A gente faz um registro no SARI, né, no SIGAN SARI, que é um sistema de... online, onde você faz o registro do TCRA que você vai fazer, que é o termo de compromisso de recuperação ambiental, para tirar a leucena e simplesmente plantar as nativas. Aí entra a questão da técnica, né? Então, como estava falando, o herbicida é um problema, na área urbana é proibido. Na área urbana você não pode, a área rural você usa vários tipos de herbicida, na área urbana é proibido. Os que são possíveis aqui, eles são fracos, porque eles são diluídos. Então não é uma forma eficaz, né? Então o André, que eu já atendi lá na prefeitura que está fazendo isso aí, a gente já até disponibilizou para ele a hora que ele fosse começar uma área, para ele, porque a gente tem várias áreas da prefeitura com leucena, para tentar técnicas. A gente da prefeitura, o engenheiro Saulo lá, agrônomo que trabalha com a gente, a primeira técnica que a gente vai tentar é meter o trator, arrancar com raiz e tudo, tirar a camada superficial do solo onde está depositado aquele monte de semente, porque você tirar ela já vai daquele monte de semente, tirar a camada superficial, efetuar o plantio de mudas que cresçam mais rápido, entrar só com pioneira, esquecer as outras, depois a gente faz um enriquecimento do plantio, entrar com as pioneiras porque elas vão crescer até 2 metros mais ou menos e já vão começar a encostar. Isso também, plantar uma mais perto da outra, né? Então, fazer com que sombreie o solo, porque a única coisa que não deixa ela crescer é sombrear o solo. Se sombreou total, ali embaixo ela não vem, ela precisa da luz. Então, assim, não tem... aquilo que vocês estavam discutindo, eu desconheço. Qualquer trabalho hoje fala assim, é eficaz, isso funciona. Não, a gente já pensou em anelar, que anelar é o quê? Você pega na base dela, faz um anelamento, isso a gente ia fazer em uma das áreas também, fazer um anelamento, deixar ela morrer, e aí, vamos dizer, plantar por baixo, só que daí teria que vir com a enxada, raspar tudo que tem ali, plantar por baixo e até aproveitar ela seca, como poleiro de aves, que vão vir ali depositar outras sementes e vão cair no chão. Mas são várias técnicas que hoje a gente não tem comprovação disso. O anelamento que você diz é no caule ou na base? Isso, não, na base do caule. Você faz um anel em volta que você tira o transporte da seiva ali, né? Mas fazer uma pergunta. Mas ela brota Daniel. também, né? Vou falar uma coisa pra você. Dá certo não? Não dá certo, não. Mesmo porque na lei a gente acabou de perceber também das proibições que anelar também é proibido, né? Sim, mas nesse caso, mas eu tô falando, a lei proíbe. Não, na verdade, essa técnica que a gente ia usar seria uma forma de estudo onde a gente já iria ter autorização para arrancar ela. Entendeu? Mas nesse caso, sendo exótica e sendo uma árvore invasora e predatória até... Porque, pelo que eu estou entendendo, então, poxa, a gente está numa situação que não tem alternativa. Se ela destrói aonde ela está, se ela acaba com as outras vegetações, tem a questão da migração também das aves, dos animais. Eu li, acho que semana retrasada na imprensa, uma matéria sobre isso, que muitos animais ali deixam o local porque não encontram outro tipo de alimento, porque as outras árvores não conseguem sobrepor. Agora, a gente não pode colocar um herbicida ali, um veneno, não pode anelar. Ficar ali também não dá, porque ela está destruindo o meio. E aí? A única saída que a gente da Secretaria do Meio Ambiente vê é começar devagar, fazendo remover totalmente ela, entrar com plantio de nativas, mas de uma forma diferente do que se usa hoje com vários pioneiros, vários tipos de espécies, entrar só com pioneiro para tentar sombrear e começar devagar recuperando todas as beiradas de rio de Bauru, né? Porque praticamente todas têm a leucena hoje em dia, né? Vereador, é um trabalhão, é uma solução que não é
simples, é um trabalho que não é simples de ser feito. Também tem a questão que, uma vez que o solo está lá comprometido com os compostos químicos da leucena também, eu acho que a ideia seria, agradeço também a SEMA por estar assessorando o André nessa questão. Eu acho que a grande coisa é ter um piloto para a gente saber quanto custa, qual o manejo melhor, o que precisa ser feito. É um trabalho, é uma solução que não é simples. A Gabi queria... Só fazer um comunicado. O que acontece? Eu estou muito curioso, importantíssimo, faz parte da nossa pauta, é um pedido do vereador Bira, muito carinho que a gente atende. Nós vamos dar continuidade nisso, Bira. Inclusive, pretendo me aprofundar na questão da legislação, até porque quando a Marcela, a servidora da SEMA, estiver presente, provavelmente vai ter embate na questão técnica. Eu só vou pedir 1000 desculpas, perdão aos senhores, a todos, porque nós temos a questão da greve do lixo, que está causando um problema de saúde pública muito grande, uma instabilidade na Endurbe. Ontem nós tivemos uma audiência pública aqui na Câmara e a Endurbe fez uma proposta para encerrar a greve, e essa proposta tem que ser protocolada hoje na Prefeitura, porque no dia 3 agora tem uma audiência no Tribunal Regional do Trabalho, aonde essa proposta da Endurbe vai ser analisada para ver se termina a greve ou não, levando em consideração que está tendo prejuízo financeiro também para a Endurbe a mais, porque sem a coleta acaba deixando de entrar dinheiro numa empresa que está praticamente falida. Então eu estou dizendo isso aí para justificar que eu peço 1000 perdões para vocês. Eu vou pedir, Bira, se você puder... Eu ia até sugerir a você, que a gente tem um tempo exíguo já também, já está quase terminando, para que a gente continue essa reunião numa outra data, inclusive porque os próprios servidores da casa vão precisar tirar as mesas para um trabalho que vai ser feito aqui amanhã também. A minha sugestão, se o senhor quiser, para a gente poder terminar, inclusive, a reunião com a comissão e quem sabe programar uma nova. Eu até peço a Simonida, presidente do Condema, ela pediu a palavra, mas nós temos agendado, inclusive com a imprensa, às 4 horas. Exato. Não estava programado isso, tá? Nós teríamos todo o tempo aqui nessa reunião, mas devido ao que está acontecendo na cidade, que é uma questão de emergência, de uma situação pública muito complicada na cidade, teve ontem essa audiência, tem essa proposta, nós marcamos junto com a imprensa, vereadores, Sinditrans, Sincerme, funcionários da Endurbe, imprensa, TV Câmara, da gente levar essa proposta à prefeita às 16 horas. Então, Bira... Vai haver necessidade, né, da gente... Eu sei que a vereadora Estela também vai, vocês vão, também pretendo ir. Apenas que o Calil fizesse, ou o Miguel fizesse aí o elencar das questões, e fica registrado, e aí a gente marcaria uma nova reunião. Daniel, Paulo, agradeço a presença de todos vocês são sempre muito solícitos e esperam mais que a gente proponha para vocês reagirem do que propriamente propor algum tipo de mudança que não seja eficaz. E aí, terminada a sua fala, eu sugiro, vereador Borges, excelente, presida até o final, que é um diálogo nosso mesmo, e aí fica registrado e a gente encerra para até breve. Vamos ver se semana que vem a gente já consegue marcar, já, ainda que não faça uma reunião pública, pela reunião da comissão aqui durante a semana, a gente conversa de novo, traz mais pessoas, com certeza isso aí entra na pauta, vereador Bira, parabéns por levantar essa questão, e já entra na pauta das nossas comissões, e a gente dá continuidade, mais uma vez pontuando, pela exceção que teve hoje, que nós precisamos, antes dessa reunião no Tribunal Regional do Trabalho, no dia 3, a gente precisa fazer esse protocolo pela questão da greve da coleta de lixo em Bauru. Mas passo a palavra ao Calil, né? O Miguel que vai falar? O Miguel para a gente fazer os encerramentos. Perfeito, é uma confusão muito comum. As pessoas me chamam de Calil mesmo, de Miguel. É comum. Vou passar bem rápido aqui. Você tem uns pontinhos rápidos aqui também para citar, irmão? Só para elencar, então. A indexação da multa hoje
da penalidade se dá por o FIR, e a gente eventualmente tem dificuldade para calcular o FIR. São Paulo fala de R$500, outro município utiliza uma outra índice, de repente a gente pensou em uma sugestão. Posso falar umas besteiras aí, só para constar em ata, viu? Depois a gente vê o que cabe ou não. Vou só despejar aqui. Nós estamos mexendo em ata nenhuma. Eventualmente indexar por UFM, Unidade Fiscal Municipal, se a gente tiver uma, ou por UFESP, não sei, mudar como indexa o cálculo da multa. Uma multa mais pesada para plantar exóticas, para quem plantar exóticas em Bauru, aumento da multa para quem plantar exóticas. A prefeitura ser obrigada num plano de manejo a remover as invasoras, né? Todas as invasoras, isso incluindo um plano da prefeitura. A prefeitura fazer um levantamento decenal, construir um relatório, um levantamento arborístico decenal, definição de áreas de pomares urbanos, tornar mais uma campanha constante para poder ensinar o munícipe a fazer podas e tornar essa informação mais fácil. Disponibilizar de forma mais simples um canal para denúncias de supressões e podas drásticas. É meio complicado, meio difícil saber como eu denuncio uma poda drástica, uma supressão, tornar mais simples o acesso a um canal de denúncia para isso. Reduzir o déficit de arborização urbana no município, então isso incluindo o programa também no plano. Uma poda, por exemplo, São Paulo usa uma poda em desacordo de R$500 a R$5.000. Para poda drástica, no projeto de lei de São Paulo também é de R$1.700 a R$17.000 por uma poda drástica. Um anelamento e envenenamento, que é uma coisa que dá vontade de chorar quando a gente vê nos processos lá da Comissão Técnica de Arborização Urbana, é um anelamento de uma árvore, um envenenamento de uma árvore. Anelaram recentemente uma copaíba lá no Meridota, envenenaram uma copaíba meridota, uma coisa absurda que aconteceu. Então, para anelamento e... A lei atual não prevê envenenamento. Boa, meu irmão. De R$4 a R$40.000 por espécie, por anelamento e envenenamento de um indivíduo. Do indivíduo, eu quero dizer uma árvore, né? um indivíduo arbóreo. Aplicar, eventualmente, uma dosimetria para poder calcular essas faixas de... para não ser... vai ser, de alguma forma, discricionária, mas uma faixa, por exemplo, a importância, a relevância da árvore, o motivo pelo qual foi feito, o tamanho, o porte da árvore que foi envenenada, que foi suprimida, que foi feita a poda drástica, se foi feita por profissionais, então se foi feita por profissionais tem uma aplicação de multa maior, quer dizer, inclui nessa lei uma dosimetria para penalidade, botar uma faixa e dosimetria para penalidade. Basicamente é isso, minhas anotações. Se tiver alguma aí já. Eu tenho só uma preocupação, deixar já antecipado isso aí, porque é uma situação que aconteceu comigo, na minha família, e acho que serve para muita gente. Certa vez um vizinho de casa, ele foi lá, ele anelou a árvore da frente da casa do meu pai. Ele tirou, ele descascou ela, né? Meu pai tinha um carinho enorme por aquela árvore. Ele levantava todo dia de manhã, ele ia lá, ele varria, cuidava. A árvore morreu. Meu pai, além de perder a árvore, ele foi multado. E aí não há santo que consiga comprovar que não foi ele. A responsabilidade acaba sendo objetiva. Está em frente da sua casa, é você que vai pagar. Meu pai ainda teve que ir lá plantar outra árvore, que ele fez de propósito, antes até de ter o processo de multa. Então, às vezes, eu tenho um pouco de receio, porque você cuida do seu patrimônio dentro da sua casa, aí lá está guardado. Quando se coloca, eu só estou colocando isso aqui, eu não sei como é que chega, sinceramente, não sei como é que a gente chega numa conclusão nesse sentido. Mas, dependendo como for feita a legislação, a gente, do valor da multa, da penalidade, a gente abre ali uma possibilidade de alguém chegar lá e na frente da sua casa, ela anela, envenena e tal, morreu a árvore, é você que vai pagar. E aí eu acho que dá uma injustiça grande, porque o morador... Eu vou dar um exemplo. Eu chego lá na casa da Estela, eu falo, poxa, a Estela não... Eu vou arrumar para a cabeça dela, vai lá e tá com veneno lá, morreu a árvore. A SEMA chega lá e fala, caneta, dane-se e vai pagar, e crime ambiental. E como é que prova que não foi ela? Perfeito. Essa é a preocupação.
preocupação que eu tenho. Vou ficar de olho em você agora. Eu já tava, agora eu vou... No máximo eu vou colocar umas bandeirinhas do Bolsonaro lá, Estela. Fica... Aí eu vou queimar. Eventualmente pensar que da legislação pode prever, não sei se isso se aplica, mas dizer quando apurar-se que o responsável é uma outra pessoa, eventualmente um boletim de ocorrência, se a gente tem certeza que foi o vizinho, tem como provar, foi fazer um boletim de ocorrência dizendo que ele... então ele está incorrendo num crime ambiental, esse sujeito também, então ele precisa responder por isso. Eu acho que é uma situação um pouco específica. Pra gente trabalhar, até o Crepaldi o Ricardo Crepaldi do Condema, ele se coloca à disposição também para ajudar na elaboração do PL, que é muito importante. Quanto mais ajuda a gente tiver, mais debate, mais ponto de vistas nós tivermos para confrontar ali, para melhorar a legislação, é interessante. Beleza, maravilha. Eu vou então passar rapidamente alguns pontos que eu fiz algumas anotações aqui e para ficar registrado, e depois a gente pode discutir isso com uma maior profundidade. Bom, em relação ao artigo 1º, a ideia era fazer com que esse texto ficasse um pouco mais específico, então trazer uma nova redação para esse artigo 1º, e aí a gente consegue deixar ele mais relacionado com a arborização urbana. Hoje ele é um pouco amplo e um pouco geral. No artigo 2º, no item 3, a gente precisava incluir a área de preservação ambiental, que é a APA, e não, lá ele fala sobre APP, mas não fala sobre APA, então incluir a APA também, né, contemplar essa questão também. Lá no artigo 5º, nós temos uma outra questão da competência da SEMA, né? Tem uma coisa que a gente discute bastante no Fruto Urbano, que é incluir o prestador de serviço privado, porque o artigo 5º está dizendo o seguinte: a competência ela é privativa da SEMA, sempre o cadastramento da arborização tal, e de cadastrar os técnicos, né? Então, que a SEMA consiga também passar para outras pessoas da iniciativa privada realizar um trabalho que ela não pode realizar. Então, tem pessoas, por exemplo, que trabalham com isso, que são viveristas, que são pessoas que executam serviço e às vezes não podem executar esse serviço aí por conta dessa questão, né? É uma sugestão até do Márcio lá de Piratininga. Vamos lá no artigo 7º, né? Incluir também a determinação de área verde, incluir essa ideia do que é sobra de área e o que é pomar. Então, dentro do item A, por exemplo, nós temos praças, jardins, parques, hortos, bosques, e incluir aqui sobra de área verde e incluir áreas passíveis de se transformar em pomar também no artigo 7º, no item 1, lá na letra A. Depois, no artigo 9º, a gente pensar aqui numa ressalva. Calil, oi. Se você quiser passar essas orientações para mim, as que estão registradas está ótimo, porque por causa do tempo está estrangulado. Tá. Não vão conseguir chegar às 16 horas lá. Beleza. Então, se você quiser fazer deixar um gostinho para mais tarde. Beleza. Até nesse sentido, para justificar, o doutor Gustavo Bugalho, o secretário jurídico do município, ele justifica aqui a ausência dele, estando representado pelo doutor Marcelo Barros de Arruda Castro, procurador do município, que também indica por essa construção aí participativa de vários segmentos, mas, se me perdoem, é uma situação difícil, mas se vocês me permitirem, para a gente encaminhar para o encerramento. Beleza. Não, a ideia é para a gente semana que vem a gente já vai fazer outra reunião em cima disso. Finalizar então dizendo o seguinte: o Fruto Urbano está aqui, nós estamos à disposição, nós temos sugestões, nós conversamos com as pessoas, nós ouvimos as pessoas e a gente recebeu sugestões via WhatsApp, então a gente está aberto para trazer aqui, para contribuir para esse debate. Contem com a gente está à disposição sempre, beleza? Senhores, muito obrigado, vereador Estela, vereador Bira, mais uma vez parabéns pela iniciativa, não só da legislação que foi alterada recentemente, mas por essa discussão que é de extrema importância. É um assunto curioso, um assunto bacana, bonito, mas já pela Comissão de Meio Ambiente eu me comprometo para a semana que vem a gente dar sequência nessa reunião, mesmo que não tenha plenário aqui, a gente marca na outra sala aqui do lado, nós vamos dar seguimento e mais uma vez peço as nossas escusas diante a situação que nós temos, que às 16 horas temos que estar na Prefeitura Municipal torcendo para que haja uma boa receptividade da prefeita, porque precisamos
encerrar essa greve do lixo, não só pela questão de saúde pública, mas para trazer também um pouquinho de paz aos funcionários da Endurbe. Muito obrigado a todos. Terminamos a reunião pública da Comissão de Meio Ambiente nesta data, às 15h48. Obrigado a todos.